Olá, meus irmãos, eu saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui só para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado Andando na Sombra. Esse texto foi escrito pela irmã Peggy Fonseca e está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como os irmãos sabem, não fui eu quem escrevi o texto, eu só vou ler e compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Dito isto, vamos iniciar orando? Senhor, pedimos a tua bênção, que tu possas nos mostrar, Senhor, a importância de andar realmente debaixo da tua sombra, da tua proteção. Ensina-nos, Senhor, com essa reflexão, com essa leitura bíblica. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, o nosso texto bíblico é o Salmo 121. E diz assim: Deus, o nosso protetor. Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo Israel nunca dorme. O Senhor guardará você e estará sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando você vier, agora e sempre. Amém. O versículo escolhido pela irmã Peggy é o 5, que diz assim: o Senhor é o seu protetor como sombra que o protege, ele está à sua direita. Maravilhoso isso, né, irmãos? Bom, então, assim, a gente vai falar sobre o Salmo 121. A gente sabe que os salmos, eles foram organizados em coleções. Eu creio que todos os irmãos sabem, né, que foram organizados em coleções sobre a história de Israel. Então, o livro de Salmos tem 150 salmos, que são chamados de saltérios. Então, nesses 150 salmos, a gente pode agrupá-los. Eles são agrupados, né? Em hinos, em salmos de subida, também chamados salmos dos degraus. Então, nesse grupo dessas coleções, encontramos os salmos dos degraus, que vão do Salmo 120 até o Salmo 129. Então, esse salmo que a gente está vendo hoje, o Salmo 121, é um salmo dos degraus. E os salmos de 130 a 134, eles estão dentro de um contexto de peregrinação, né, do povo de Deus, quando estava indo para sacrificar. Eles iam para... pelo menos 2 vezes ao ano, eles iam para festas, nos lugares de oração, e um dos lugares era o Templo de Jerusalém. Então, nestes salmos são destacados também o que os peregrinos faziam. Então, eles vão contando tudo que eles faziam no decorrer do caminho. Os salmos de subidas, que são os salmos dos degraus, eles são um caminho espiritual para levar os peregrinos ao encontro com Deus. Então, os salmos dos degraus, eles foram usados depois que o povo de Israel foi libertado do exílio. Então, eles eram usados em peregrinações, eles eram usados em festas, sempre que eles estavam indo para Jerusalém, pelo menos nas festas anuais, né? Então, muitas gerações de peregrinos que eram devotos a Deus, e muitas pessoas simples, que eram do povo também, eles entoavam esses salmos enquanto eles caminhavam e eles iam cantando. A gente não tem ideia, assim, da data que isso começou, mas a gente sabe que foi depois que eles voltaram do exílio. Então, a gente sabe também que muitas gerações fizeram parte da formulação deste grupo de salmos dos degraus. Então, mais ou menos se imagina que a data possível seria 300 a.C. Então, as caminhadas de peregrinações eram muito longas, muito cansativas, vários dias, muitos e muitos dias até chegar ao templo de Jerusalém. Então, eram cânticos que encorajavam, né, a cada um
e animavam para o povo continuar seguindo em frente, porque era um sol de rachar coquinho, um sol escaldante, aquele deserto imenso, e vinha aquele monte de peregrinos de vários locais, possivelmente do norte da Palestina ou da diáspora da Síria, e eles iam lá, sempre cantando estes salmos, um animando ao outro. Então, assim, esses salmos tinham realmente um vocabulário simples, eram curtos, e o objetivo era realmente esse, de serem entoados várias vezes, animando cada pessoa, por isso eles podiam ser lembrados facilmente. Então, era o povo que ia cantando enquanto eles caminhavam no deserto, né? Bom, então, a nossa irmã Peg diz que o Salmo 121 é um salmo de peregrinos que viajavam até Jerusalém, né? Então, como eu expliquei, era uma viagem longa e perigosa, né? Porque eu imagino, se a pessoa não estava preparada para andar naquele deserto, devia ter cobras, muitos animais, aquele sol escaldante, se ela não tinha água suficiente, tudo era complicado, né? Imagino também que as pessoas naquela situação às vezes se desentendiam, enfim, não era fácil não. Então a gente pode imaginar a necessidade que o povo de Deus tinha de proteção. Então a irmã Peg conta que ela nunca parou para pensar na importância da necessidade de uma sombra. Ela nunca pensou nisso, para ela era uma coisa indiferente. E quando ela mudou para o estado do Rio de Janeiro, que tem muito calor, que nem chega a se aproximar ao que o calor do deserto, ela começou a ter uma vaga ideia, né, do que os israelitas sofriam no deserto, né? Então ela conta que agora era capaz de atravessar a rua muitas vezes, atravessa para cá, só para chegar onde? Debaixo de uma marquise e encontrar uma sombrinha lá, debaixo de uma árvore, para poder se refrescar do calor. Então, com o calor do verão, a sombra é uma proteção, um conforto e até uma necessidade. Tem pessoas que até passam mal, né? Com o calor, a pressão fica baixa, enfim. Se proteger do calor passa muitas vezes para muitas pessoas a ser uma necessidade. Então, a jornada dos israelitas, ela pode ser comparada à nossa jornada. Então, é uma metáfora, a gente pode usar isso como uma ilustração da vida que vivemos. Então, é como se nós também estivéssemos caminhando, né? Estamos viajando para Nova Jerusalém. E a nossa jornada é longa e perigosa. Então, nós temos que nos lembrar que nós somos peregrinos aqui. Nós moramos na terra, mas somos cidadãos do reino. Então, nós também não podemos viver aqui como se estivéssemos em outro planeta. Mas temos que viver a serviço do nosso rei. Então, temos que lembrar disso todo dia, que nós estamos a caminho da Nova Jerusalém. Nós somos peregrinos. Então, a gente precisa do quê? Da proteção e da segurança de Deus. Uma proteção que a sua sombra oferece. Então, o Senhor pode nos dar essa proteção. Então, quando a gente busca uma sombra, a gente nem precisa saber que pessoa é que está projetando aquela sombra. Mas você percebe que a sombra está lá, que a sombra te protege do sol, que a sombra te dá um alívio. Então, uma pessoa andando na sombra de Deus é encoberta, envolvida, cercada, rodeada e abrigada pelo Espírito Santo. Mas como eu digo sempre, todos os dias, não é bagunçado assim. Para nós sermos, como diz a irmã, pega aqui, encobertos, envolvidos, cercados, rodeados e abrigados pelo Espírito Santo, nós temos que ter uma vida que realmente faça com que a nossa conexão com Deus seja uma conexão de linha reta, online, né? Como diz, né? Porque, não é, irmãos, quando a gente está na internet ou no celular e a linha cai, a internet cai, a gente não fica perdido? É a mesma coisa. O pecado faz com que a nossa conexão com Deus caia. E aí a gente fica sem informação, fica
realmente, como dizem por aí, no vácuo, né? Então, nós precisamos buscar a santificação, precisamos buscar Jesus Cristo, precisamos andar nos caminhos dele. Toda vez que pecarmos, temos que reconhecer o nosso erro, pedirmos perdão e mudarmos a nossa rota, para que realmente nós possamos estar encobertos, cercados, rodeados e abrigados pelo Espírito Santo. Porque o Senhor não se agrada do pecado, né? Jesus Cristo veio ao mundo para que nós pudéssemos nos valer do sangue precioso de Jesus Cristo para nos purificar de todo pecado. Então, nós temos sim, já que declaramos com a nossa boca que Jesus Cristo é o nosso Salvador, ele tem que ser o nosso Senhor. E se você ainda não se decidiu, faça isso logo, porque é muito importante andar na sombra do Altíssimo. Então, às vezes, a mão direita é usada como símbolo de necessidade. Então, se você está necessitado, estenda a mão para ele. Estenda a mão para Jesus Cristo. Estenda a mão para que ele possa ver o seu movimento em prol da sua necessidade. Então, o guarda de Israel se entregará como a sombra protetora. Deus cuidará das suas necessidades, agindo como sombra em um sol escaldante. Não tem nada melhor, né, meus irmãos, na hora que a gente está aqui naquele sol de rachar coquinho, quando a gente encontra uma sombra, aquele alívio que isso dá. O Senhor pode fazer isso para nós. Quando nós estamos assim, necessitados, o Senhor vem com aquela sombra que nos protege. Então, o Senhor não vai dar só o que a gente quer, não. Ele vai dar o que a gente precisa. Então, o Senhor está guardando você, restaurando, refrescando e revigorando. Que imagem linda! É na sombra de Deus que eu quero andar dia após dia, o dia inteiro e todos os dias. E você, meu irmão, também quer andar nessa sombra? Bom, o nosso manancial termina assim. Sem a sombra de Deus, seríamos incendiados na fogueira da vida. E é verdade, viu, meus irmãos? Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço de ursa. Lembrando que em 2021 ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.